Alguém conhece Tendon? Não. Nossa, tempura. Tempurá vocês conhecem? Que no Japão, na verdade, assim, também é comum comer o tempurá junto com o arroz. Então, na verdade, hoje vocês, assim, para muitos mesmo que conhecem o tempurá, hoje vai ser um prato novo para vocês. Os ingredientes que vão ser usados hoje: na verdade, vai ser o camarão, e as verduras. Hoje, no caso, vai ser a abóbora, cabochá, a berinjela e a vagem. Que ele também, na residência do embaixador, assim, é frequente ele preparar o tempurá, né? E as pessoas normalmente eles gostam muito. Ali ele está retirando a cabeça. A criança também consegue comer o camarão? Tempurá? Vai ser a primeira experiência dela? Hajimete no taiken daそうです. Que ali ele está descascando. Quem gosta? E qual a culinária japonesa que os pratos japoneses que vocês gostam? Ramen. Na verdade, assim, ele não é exatamente originário do Japão, né? Mas de quê? Sushi, sashimi, udon. Ai. Ali, na verdade, como é o preparo do camarão, né? Ali eu tirando as costas e cortando a pontinha da cauda. Que na verdade, assim, esse pré-preparo, assim, parece uma bobeirinha, mas na verdade ele é muito importante, porque vai influenciar no sabor final do prato. それで全部背のあれを取れるんですか？基礎。その後ろの背中の、それを全部取れるんですか？Que ele tira todos. Mas isso é muita prática. まあ、野原さんの前では自分が寿司麺とまでは、板前だとはまだ言えないけれども、でもちょっと自分はそういうことやってますと。
Que aí depois você pode tentar fazer então. Ah, 包丁について、日本の包丁なんですか？São todas. とても素晴らしいですと。今日は、来ている人たちに抽選で、ナイフがもらえるんですかと。考えて Ele vai pensar. Ele disse que vai pensar, não falou que ia dar. Ali, na verdade, assim, o camarão, se desse jeito, ele vai se entortar na hora de fritar, né? Não, na verdade, ele dá uma amassada para também e para ficar firme para poder. Exatamente. Porque na hora que ele estava ali fazendo rapidinho, acho que ele deu até uns cortezinhos que vocês. Pergunta pra ele qual é o prato que ele mais gosta japonês. Favorito dele. 野原さんの一番の好みの和食は何ですかと。Que ele não sabe escolher. Da infância. まあ子供の時の料理で何か。うなぎかな Unagi, enguia. Enguia. Ah, isso. ちょうど日本に載ってますと。うなぎ。なかなか食べない。Na verdade é porque a enguia no Japão, mesmo no Japão, é uma iguaria bem, não é um prato comum, então não é uma coisa que todo mundo pode comer todos os dias. Na verdade, ele fez alguns ali, mas ele já, para que todo mundo possa comer, ele já deixou feito pré-preparo aqui também. ブラジル料理では何が一番好きですか？ Picanha, ele fala. Ma ブラジル人はピカンヤとファロファはよくですけど、ファロファはどうですか？Ele comendo junto é bom também, ele também gosta. 野菜ね。 Ali ele cortando o outro. Ali o cambocha ele tá cortando. Alguma coisa? Alguma pergunta? まあ、硬いんで、そんな簡単に切ってるの見てびっくりしましたと。Por isso, vocês em casa tomem cuidado. E, na verdade, uma outra verdura que combina bastante para tempurar é a berinjela. Que ali ele vai cortar. Ali o corte, na verdade, é especialmente assim, para que você possa comer com a casca, mas que a casca não que dure e atrapalhe o sabor, né? Então ele é cortado daquela forma e aperta para virar como se fosse um leque. Na hora de fritar, depois vocês vão ver a diferença. Que na verdade na culinária japonesa existem muitos
detalhezinhos sutis que são pensados, são feitos não só para enfeitar, mas pensando na pessoa que vai comer para que seja melhor. Isso também. 브라질では、カリフラワーを天ぷらにしますけど、日本でもそういうのは食べられるんですか？お店ではあるのかもしれない。でも何でもできない。Na verdade, assim, o tempurá, se você for num restaurante no Japão, talvez você não vai encontrar. Mas dentro de casa, se você, o tempurá, você pode fazer com a verdura que você gostar. Então, 特にまあ家でやる場合。então não existe regra se você vai fazer em casa. まあ、天ぷらと相性いいってものを選んで。 Ele escolheu, na verdade, verduras que são fáceis de achar no Brasil e que combinam muito bem com o prato. Tem? É, isso. De hayaku hi no toru mono desu. O irandemas kaと. Que na verdade aqui um outro é a vagem. Entre as verduras que ele escolheu aqui são as que teoricamente é a que mais dificuldade para cocção. Kabocha yorimo desu ka? かぼちゃはまあ日本できるんです。 Sim, porque apesar de parecer dura, na verdade, na hora de fritar, ela é fácil de cozinhar. Mas a vagem, não. Já kabocha wa mada yuderu desu ka? 今、そういい質 Uma boa pergunta, mas ele vai falar sobre isso agora. 今聞いた。 Ele só cortou, né? Vocês viram. Na verdade, a vagem ele vai cozinhar, fazer um pré-cozimento. そうそう。 Mas é rápido. Isso, isso. 残さないで。茹でときましたです。 Mas como ali a gente só tem uma boca pro fogo, então a gente já deixou pronto. Aí depois de cozinhar, na verdade, o negócio é secar direitinho para que se tiver qualquer líquido, né? Exatamente, na hora de fritar ele vai dar muito trabalho. とりあえず、材料。 Na verdade, praticamente o pré-preparo está pronto. Agora vai ser a massa do tempurá. 何でできる？ Vocês sabem de que é feita a massa? 手元にレシピ。 Sem ver, sem cola, sem cola. Mimashita do tamago to shio kochou. Sal e pimenta. シンプルな材料です。 Na verdade é simples. Aqui a água, 卵黄。 a gema e apenas farinha. Só esses três. Shio kochou wa hainai desu. 疑問はおかしく思ってるんですが、疑問を塩がいかないというのに驚いてるのに、sem sal. Na verdade, assim, aqui também é um prato, um preparo que ele escolheu, é um que seja fácil de fazer, qualquer pessoa, com ingredientes simples e fácil de fazer. Já, 後から塩入れないのまだ、じゃあ醤油に浸すんですか？それは、じゃあちょっとこの先説明してくれる。 Então, a surpresa, esse aí a gente vai desvendar lá ao final. とてもいい質問。 Mas é uma pergunta pertinente. 先に作る理由として、
Na verdade, tem um motivo por que a massa já está pronta ali também. 冷やさなければ。 Porque, na verdade, assim, não pode demorar muito, mas ali embaixo tem duas vasilhas. A de baixo, ela tá com gelo. Você já leu a colinha. もうその温度差があれなんです。もうあそこ読んじゃったんですね。でも読みましたと。それを書いてるんで。Bom, agora lá vai. Então, para quem não leu ainda, vamos fazer. レシピは、配ったレシピは、終わった後見返したらいいかもね。 Que talvez assim, vale a pena vocês lerem a receita depois de vocês verem a aula, porque aí dá para sentir a diferença. Porque não tem graça de você assistir uma novela sabendo o final, né? 卵をね、 Ali a gema. Aí coloca a água e mistura. ここに、 Ali acrescenta a farinha. たったこれだけです。 É só isso. E misturar com fouet. いいです。で、これだとみんなのね、あらかじめ作って、 Essa é uma quantidade pequena que não daria para todo mundo. Então ali já tem uma grande quantidade para todo mundo. Aí ele mistura. で、タレのせてね。 Ah, vai. Eu vou buscar um tare. Tare. さっき質問があった、今日何に食べるの？ Que a pergunta daquela hora, vai comer com o quê, né? O molho. 米だ。 Que pro tempurá, no caso, seria, se for só o tempurá, é só fritar e já pode comer com sal ou outra coisa que combine. 今日は天丼のタレを作るからタレです。 Hoje, na verdade, como a gente falou, o prato é o tendon, então vai fazer o molho pro tendon. で、使うのは、醤油ね。 O ingrediente, no caso, base é o shoyu, molho shoyu. 醤油だけで食べると非常にしょっぱいんだよ。進みしない。 Porque só o shoyu, na verdade, ele só fica salgado. Então ele não indica. で、みりん。 Esse é o mirim, é o saquê licoroso. みりん知ってますか？ Alguém conhece? Exatamente. De origem. みりんのこと Não 知って sei, ます？ é o que chama isso, é o saquê licoroso, na verdade. Sim, tem álcool. Arukoro arimasu ka? あります。で、お酒。 E esse é o saquê. Doce. あと砂糖。 E açúcar. こう混ぜて、 Na verdade, mistura-se isso とろみがつくまで火が。 e, na verdade, cozinha até engrossar. Aí já é um outro molho. A consistência, talvez, assim, lembre, mas é um outro molho. Aqui, na verdade, ele só é o que ele colocou. Ai. 割合が、醤油100、 A proporção aqui, no caso, é de 100 ml de shoyu, みりん100、 100 ml de mirim 酒50、 e 50 ml de saquê culinário 砂糖30。 e 30 gramas de açúcar. Açúcar normal. で、これが、とろみがつくまで Aí cozinha 10分。 10, 15 minutos no fogo, cozinhando. ね、10分15分 Só que 火かけて、みんなと喋っててもいいんだけど。 a gente poderia até ficar cozinhando aqui 10, 15 minutos, mas acho que não precisa, né? Então aqui ele já cozinhou e aqui a mágica. Ela なんで、 dá para ver a diferença dos dois, né? これ、 Porque aqui ele tá mais espesso. 今。はい
あれ別に。じゃあ、あとはもうね、揚げて食べていきましょう。 Aí agora, na verdade, já é a parte mais simples, mais gostosa. E a parte mais difícil, ele vai fritar. で、さっき合わせた、衣を使ってあげるんですか。 Aí ele vai fritar com aquela massa que estava ali resfriando com gelo embaixo. です。これが秘訣ですか？何冷やすこと。そうですね。 Porque, na verdade, exatamente, um dos segredos é a diferença da temperatura do óleo com a massa fria, né? Ondo é do regurega teki desu. Uma boa pergunta. O ideal é cerca de 180 graus. O ideal seria 180 graus. ただ、私は温度計使わない。 Mas ele não usa termômetro. O Brasil deu uma machiを油に入れて、マッチが火ついたらそれが80、100、170? それが180度という分かる秘訣です。Na verdade, é uma boa piada. でも、ジョークではなくて、本当です。Que, na verdade, o ideal é colocar coisa para saber essa diferença da técnica, né? Que no caso no caso temporar, por isso que ele está jogando a massa ali desde aquela hora para saber a diferença da temperatura. É que também no caso da verdura cortar um tiquinho e colocar no óleo para ver. E também porque, na verdade, assim, na panela, a parte, dependendo de onde você vai medir a temperatura na panela, claro que vai ter diferença na temperatura. Pois é, não é exatamente a mesma, né? Mas, スープを飲むときも温度が差がありますね。表面と。そうですね。はい。É, que na superfície e lá no fundo a temperatura é diferente. 小麦粉つけたらあれか。 Aí ele passa na farinha antes da massa. Primeiro na farinha de trigo, isso. Vocês fazem fritura em casa? Fazem fritura em casa? はい。でも、こんな感じで手で直では絶対できません。Porque queima o dedo? Arroz frito? O come, ご飯を揚げたのは料理は知ってますか? Isso é comida chinesa? É o bolinho ou é o arroz? Ah, bolinho de arroz. O come no dango no agemono. Aí tem que usar a sobra do arroz. ブラジル料理で、残った白ご飯を使って団子にしてあげる。Isso é brasileiro. ブラジルでは食べます。食べたことありますか? Não conheço. じゃあ今度食べさせてみせます。Vocês estão conseguindo ver a panela?
Tá dando para pegar? で、今日は、ご飯も用意してるんですよ。 Como hoje a gente falou, o prato é tendon, e embaixo é o arroz. Então ele já cozinha o arroz também. ブラジルの誰ですか？当たってる。 Mas assim, acho que não, o arroz que vocês normalmente comem no dia a dia, フェイジャー。煮ると、ちょっと、こんな感じが近い。 mas o arroz japonês é diferente, né? O米の名前はあるんですか？今日使ってるお米は名前は言えますかと。はい。Brando, hoje ele está usando a marca chamada Sukiya. 持ってきちゃっていい？ Que ele vai trazer ali a embalagem do arroz. そこだとね、すんだよ。ちょっと、セルが違う。 É o saco do arroz. Suihanki na だと何分ぐらいかかりますか？ご飯炊き上がるのに。1キロ。で、水の量は、割合は、1キロのお米だとどれぐらいのお水入れますか？ Na verdade, é 20% a mais da quantidade do arroz. De água. 1,2 no caso, né? Se for na panela, é 12 minutos. Ouviu? Ele tava fazendo cálculo. Pois é, ele falou o tempo da panela. 12. 火を止めてから煮る。 Mas aí depois que desliga, deixa 20 minutos sem abrir a panela. したら、 Aí o arroz fica assim, brilhante. Não, mas é mascado. Qual molho? Não, mas a gente está falando de arroz sem ser o de sushi agora, né? O米の洗い方は、sushi飯用のと同じですか？お米の洗い方は。O lavar e o cozinhar é a mesma coisa, tanto para o arroz usado para o sushi ou não, ou para comer só o arroz. Rápido. Quanto tempo que o chefe reside no Brasil? Quanto tempo? Brasil, nem sundemas ka to. 5 anos. 気に入ってますか？ブラジル人については何が一番好きですか？ São muito bonzinhos, carinhosos. 毎週ブラジルに Que ele pratica futebol todos os dias com os brasileiros, com a turma de amigos.
じゃあもう上手になって日本行ったらもうどっかのチームに雇ってもらいますね。ブラジル人とブラジル人と。Mas assim, depois dos 40 não tem time que pegue, não. Ma ブラジルで品種したっていうのがわかりますね。こういうのもいいかね。Uma vasilha rica. 質問あれば。 Na verdade, vocês ali, ele colocou as berinjelas, mas assim, sutilmente, assim, a berinjela para cozinhar, para fritar, na verdade, coloca, ele dá uma apertadinha para ficar mais aberta e coloca com a casca para baixo, para a primeira parte da casca. Rasa com grelha, se tiver. 定期決まってくれるんですよね。時間ってあるんですか？揚げるのに。理由ないんだけど、理由が。Não, e tem um motivo para isso. なんの Que a diferença também na quantidade que tem lá dentro, né? Na verdade, ele tá ali, já tá. Ele tá conversando com vocês, mas ele tá vendo, tá de olho para saber se a temperatura tá boa, ideal, para se pode colocar mais ou menos, né? Isso é experiência. Porque, na verdade, essa questão de falar tantos minutos no fogo é o começo para dar errado, né? Exatamente. その日の、はい。毎回同じ量ならいいんだ。 Mas, exatamente. Se for sempre a mesma coisa, você consegue ter um padrão, mas se não tem esse ser igual, é impossível, né? どれ作ったの失敗し Que na verdade, assim, a gente ouve muito falar fiz de acordo com a receita, mas não deu certo. Que na verdade, assim, por isso que ele não trabalha em cima de receitas, ele não, é difícil ele dar receitas, né? Tem uma grelha aqui para poder cortar o óleo. Desculpa, pode continuar? Embaixador? 大使がいつも食べてる寿司の寿司酢のレシピを教えてもらうなら嬉しいんですけど。Eu peço para o Senac fazer esse tipo de aulas. 今日は天 Hoje a nossa aula é de tempurá e tendon. ぷらの質問した方がみんなありがたいね。 Então, assim, que o ideal é vocês se concentrarem no tempurá. Hashi wa, 竹の箸ですか？そう。Exatamente. Bambu. Que na verdade, assim, não pode ser qualquer material, né? これはブラジルのことですよし Ontem no restaurante Senado ele fez junto com a equipe do restaurante. Ele usou aquelas, tipo pinças. Ele tem facilidade no hashi, né? Então, que o instrumento que ele está usando não vai interferir no produto, né? Ontem no restaurante também o rapaz ele estava se esforçando. Ele falou: "Não, eu estou treinando, fazendo com hashi."
Mas aí, como a quantidade era muita também, coisa, aí no final ele desistiu e tava na pinça. Aí saiu bastante também. Mas em casa, claro, vocês podem treinar, né? Abra no 6 Ele vai agora explicar um pouco sobre o óleo. 油っぽいな。 Que muita gente acha que fritura acaba sendo gorduroso, né? 油の感じ。 Na verdade, isso acaba ficando dessa forma porque não tira ou a temperatura não esteja correta, né? 入れた時よりも、油から揚げる時に、油の匂い。 Que na verdade, assim, a temperatura de quando coloca o alimento e na hora que tira, se a temperatura na hora de tirar for mais alta, aí não fica gorduroso. Que na verdade, assim, quanto mais, se a temperatura tá alta, ela vai ficar menos gordurosa. 冷めた状態でいくら油切れる。 Porque na verdade não adianta depois que esfriar tentar tirar a gordura, né? Então, na verdade, é quando tá quente ali naquela hora. これ切れるの。後で切れない。 Que depois que se ali não tirou, não adianta depois colocar no papel, etc, que não a gordura não vai sair. パラッとした状態。 Então, na verdade, o segredo para fritar, para ficar crocante, sem sentir gorduroso é esse. うまくいかなかった天ぷら、この時点で、ベトベトになってる。 Porque, na verdade, o tempurar que não fica sequinho, né, logo que tirou já, ele já fica mais murchinho e molinho, né? Aqui você, na verdade, ele apertou com coisa, dá para ver que tá crocante. Isso, na verdade, não é uma coisa exclusiva do tempurá, é de qualquer fritura. お店も美味しい。 ブラジルの風の唐揚げ、フランゴはパサリンヨというの、カラッとしたの食べたことありますか？Sim. 豚のやつ。 チキン。Sim. 好きですか？Gosta. 最初ね、レストランだとうまくできるけど、 Que é aquela história que no restaurante a gente come, sai sequinho, é gostoso, mas se chegar em casa a gente não consegue fazer do mesmo jeito, né? Ali, na verdade, não sei se vocês estavam vendo, mas assim, ele cortou a pontinha só da cauda do camarão aquela hora, né? Agora, na hora de colocar também, ele pega pela cauda e não coloca a massa nem a farinha de trigo na pontinha da cauda. É no restante. A parte final fica de fora. Na verdade, só mais uns 5 minutos para terminar as frituras. Agora ali, ó. 上まで上がってきたら、 Na verdade, ali ele tá derrubando a massa por cima do camarão novamente. Não tá jogando aleatório na panela, não. Que na verdade ele colocou o camarão, aí ele mergulhou e depois, na hora que ele
vem para a superfície, é a hora que ele joga a massa por cima, novamente em cima do camarão, porque ele vai criar protuberância no camarão. Que isso ele vai deixar ele mais crocante. Mas 見た目ではもう油に手がもう触ってるように見えますけど、触ってますかって。Está? Mas isso não é para vocês, isso não é para imitar, não. Que na verdade ele もうびっくりしてもう言葉にもなりませんって。Estou passada de que na verdade assim, que nem ele falou, ele pega na massa e coloca ali com a massa. Então na verdade ele não está direto em contato com o óleo, por isso ele não sente esse calor. Mas não é por isso que vocês vão fazer em casa, né? 手で触った時って呼びしない。 Na verdade, até mesmo é psicológico. Ele sabendo que o negócio tá quente, ele colocar o dedo, daí ele não é pego de surpresa, então ele não sente tanto calor. Ele sabe que o negócio tá quente, então ele vai com a mão ali, então ele já tá preparado, por isso ele não sente tão quente. Essa é a psicologia dele. Mas, obviamente, isso é uma coisa que funciona para ele, não para vocês. olha aqui, ó. Não. Ó, eu cheguei aqui. Olha, ele sabe. まあ、彼女が自分の生徒だけど、そんなことは教えてませんって。Da escola normalmente não se ensina isso mesmo, né? Porque ali, ó, naquele jeito, claro que o braço dele também tá correndo risco. Mas ele sabe que ali é tudo quente, coisa, então o psicológico dele já está preparado. Mas é para vocês se tomarem cuidado. だからご飯に連れてきて。 Já o terrão negar mas ele tá pedindo para eu servir o arroz para ele aqui. 好きなご飯もっとパラパラしてる。 O arroz de brasileiro, ele é um arroz soltinho, né? Mas o arroz japonês, ele é mais unidos venceremos. Então eu vou trabalhar um pouquinho aqui também, tá? Enquanto eu falo, isso aqui vocês conhecem? Esse negócio de madeira aí? Isso. Não. Isso aqui é feito de bambu. Igual para colocar o arroz. Isso. Uma この入れ物は寿司、お米専用なんですか？ご飯専用なんですか？ Que no Japão é comum colocar nessas vasilhas o arroz. Tem, 温度は保温してくれる。Esse, na verdade, não, mas ele, na verdade, esse foi cozido logo agora, antes de vocês chegarem, e foi mantido. Então, ele tá quentinho ainda.
Tá vindo aí, tá bom, você não quis vir pra cá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Alguma pergunta? Depois vocês. A gente acabou, na verdade, final de semana passada, a gente teve um evento, o Anime Summit em Brasília. Escola aí que tá o nome, é óbvio. Abura wa nani no abura desu ka? História. Agemono yo na abura wa futsu no abura desu ka? Na verdade, esse aqui, normalmente ele usa óleo de canola. Mas não quer dizer que tenha que ser. 質問もう一つあります。ご飯は、炊く前には洗いますか？ Sim. 洗うテクニックとか方法ってなんかありますか？あるんだけど、すごくね、天ぷらと同じぐらい深い。 Na verdade, assim, apesar de parecer simples, é um procedimento bastante complicado que não é simples de explicar, na verdade. じゃあ、どのようにして炊けばいいんですか？米を潰さなきゃいけない。 Para lavar, na verdade, tem que tomar cuidado para não esmagar os grãos de arroz. E também trocar a água até ele ficar transparente. Depende, como eu falei, você vai trocar, enquanto a água tá coitado, vai depender de quantas vezes você, não o tempo, no caso, né? 時間って言って、時間よりも回数、水の変える回数で、que aqui também difere da quantidade do arroz, o tamanho da vasilha, do bowl que você está usando para lavar, então também não existe uma regra. Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Mas a priori, trocando no mínimo 4 vezes, acredita que já seja o bastante. Wakarimashita. Wakari yasukata desu, arigatou gozaimasu. だからかな。 Que nem outro, se você quer estudar a fundo sobre isso, também é outra coisa, é você pedir para o Senac pedir para que ele dê um curso sobre isso também. Hoje, じゃあ最高裁で、そういうの同じようなのお願いするようにしますと。ね、そういうみんなの声が多く届けば、ここであるでも増えます。 Que na verdade, se vocês pedirem, pode ser que as chances dele realizar sejam maiores, né? じゃあもうホームページとかでもぜひお願いしますからと。大したの SNS で。 Inclusive nas redes sociais da embaixada também, então. 声が中途なのか。 Que na verdade, assim, a opinião das opiniões, dos comentários nas redes sociais também é um termômetro do serviço, né? Nosso. E na verdade, assim, ele particularmente, ele tem o interesse de que quanto mais o maior número de pessoas brasileiras possam ter o acesso. Então, oportunidades que ele tiver, ele sempre está disposto a acatar. もう素晴らしいんで、もうぜひもう自分はぜひお願いします。
性学の練習してくれたらいいな。Que na verdade ele também tem a opinião de que assim, apesar da culinária japonesa ser bastante já conhecida no Brasil, quanto mais chance de eu mostrar, de chance ele tiver de mostrar, para ele é o que ele quer fazer, né? Right. 18番か。あ、ごめんなさい。 18番。あ、西ロハト。あります。Já está caprichado, né? こうみんな知ってると思うけど、 Acho que todos já sabem, mas こんなに楽です。 na verdade eles no vídeo da embaixada ele já fez um videozinho sobre o tempurá também, de como fritar. Então vocês podem também. E esse vídeo também vai para da embaixada agora. Então, depois, se estiver bom, vocês podem falar que tá bom. Exatamente. Brasilの一つの質問なんですけど、ブラジルのにある和食はやっぱり日本の和食とは違いますかと。Na verdade, assim, é diferente, mas não quer dizer que seja ruim. サーモンでクリームチーズをいっぱい入れてるじゃん。 É que ele muitas vezes vê いちごとか、まあいろいろな変わったものがありますよね。Mas ele também não é, ele não que ele, como se diz, recuse, ele seja contrário a isso. まあブラジル人はそういうのあれでイタリア料理もイタリアと言えず、イタリア料理のものと言えない。まあそれはブラジル人の癖なんでしょうね。他の料理を香り。この前に、見たのね。 E na verdade, antes de vir ao Brasil, ele estava no México. 3 anos. 食べる人。 E lá é comum comer salmão com manga. でも、日本の時にとっても、あんまりみんな美味しいかもしれない。 E que ele fazendo o sushi japonês do Japão, as pessoas muitas vezes até achavam estranho. なんか子供待ってる人から配るけどいいです。 Na verdade, a gente vai dar prioridade ali, ó, para criança ali, ó. Alguém reclama, alguém contra.
Todos sabem usar o hashi? Primeiro, já separaram o hashi, né? Isso. Ó, na verdade, o primeiro fica no dedo, no segundo, entre o dedão. Não precisa filmar aqui, não, mas. Aí o segundo é só colocar entre o terceiro e o segundo. O dedão e o indicador, ele vai ser o pincel aqui, o outro só tá apoiando. Na verdade, o de baixo, ele nem se mexe, é só o de cima que se movimenta, ó. Então, na verdade, só os 3 dedos que movimentam. Então, aí, no caso, é só. E quem já recebeu na mesa pode se servir para comer quentinho. Aí, e as pessoas que ainda não receberam, vocês podem ir treinando para poder comer rápido, devorar quando o prato chegar na mesa. Ai, que na verdade aquela hora perguntaram para ele qual era o prato que ele gostava. Mas na verdade ele falou que não podia escolher. Mas assim, o tendon que vocês estão experimentando hoje, na verdade é um dos pratos que que ele é melhor, prepara. Tempuraの初で取れましたけど、ご飯は難しいですと。Mas se você Mas se você movimentar Mas se você movimentar direitinho, esse arroz, como é Unidos Venceremos, é tranquilo. O arroz brasileiro é difícil, mas ele já sabe. Ele tá falando que, na verdade, assim, não precisam se ficar acanhados, mas podem pedir colher, garfo. Subarashi desu. おめでとうございます。とても美味しいです。なんか、ここ出来上がったら取るそうです。Na verdade, ele não está ouvindo a opinião de quem comeu já, não. Ele está achando que vocês não gostaram. E や、もうとても美味しいんですけども、食べるのに必死で、もう感想言う間もないんですと。Obrigada.
Pode levar. Leva primeiro e depois o outro ele tira a foto. Quatro. お子さんも食べてます。食べてるの？ご飯食べてます。美味しそうに食べてます。汁ご飯。 Quantos anos? Quantos anos a menininha tem? Moscos de 1歳です。多分。終わりの時には、セナキの人が締めてくれるんで、もう呼んじゃってもいいですかいいよと。まあ、本当です。それ出たよ。かぼちゃが味付いたように見えるんですけど、味付けてますかと何か。誰だっけ？ Foi saltar o molho tarê que ele faltou. 見てなかった。本当に。Você não viu? いや、なんか、隠れ技があるのかも。当たり前にあげてたけど、温度と合ってないと、いい味出ない。 Que na verdade, assim, parece simples o que ele estava fazendo ali. Mas, assim, se a temperatura não está correta e a mistura não está correta, obviamente não vai sair gostoso. これは何？ Todo mundo recebeu? Ah, só aí temos carne. みんな見てる。 Faltou uma pessoa, todo mundo tá de olho aqui, ó. Quem tá assistindo a live, mas passando mais vontade ainda, né? Se tiverem alguma pergunta, aproveitem. 天ぷらに塩味かけるだけじゃこういう感じじゃない。 Como ele falou aquela hora, na verdade, se você fritar e colocar só o shoyu, molho shoyu por cima, o sabor vai ser totalmente diferente, né? Oi? Putz. De quando termina de comer? Gostou? Isso. Quase. Porque quando a gente, em japonês, assim, quando a gente, antes de comer, a gente fala itadakimasu, que é vamos me servir. Aí quando termina é o gotsou sama deshita. 閉めてもいいですか？いいよね。 Pode ser. Boa noite novamente, tudo bem? O pessoal está degustando, tá bonito ali, já já vou querer degustar também. Bom, primeiramente eu queria novamente, né, na verdade, pedir desculpas, né, pelo atraso que nós tivemos no início da transmissão, né, tivemos um probleminha técnico, mas prontamente resolvido e podendo aí ter essa aula show maravilhosa. まあ最初にちょっと技術的なトラブルが発生してちょっと遅れたことにはすごいお詫び申し上げますけども、最後にはこんな綺麗にみんな美味しそうなの食べてるのととても成功だったと思います。 Gostaria de agradecer o Chefe Mohara,
não só pela aula de hoje, mas também pelos 2 dias de festival lá no Senac Federal e também pela Laura, né, que esteve acompanhando aí todo esse processo. まあ、この2日間、この1週間、野原さんが全部やってくれたのにこと、とても感謝申し上げたいで、まあ、私も一緒にいたことに関して感謝を申し上げます。 Agradecer a embaixada, em nome do embaixador Hayashi, né, por estar possibilitando essa parceria junto com o Senac Departamento Nacional. で、セナキと大使館と一緒に協力できたことに関しても、林大使に感謝を申し上げます。 E agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui presencialmente e também para quem acompanhou, né, pela internet. Então, meu muito obrigado. Obrigado a todos. Fechamos uma semana aí com bastante êxito e muito saborosa. まあ、今週、今日、プレゼンシャルで来てくれた人たちと、プラスオンラインで見てくれた人たちにも本当に感謝申し上げて、この1週間をすごいいい形で締めくくることができてとても嬉しく思っています。 Eu convido a todos a seguir o Instagram do Senac SEAG, né, para poder conhecer um pouquinho mais, né, das nossas ações educacionais, se interessar, olha lá no link lá e recebê-los aí em outras oportunidades. Boa noite, muito obrigado, Nohara, muito obrigado, Laura, e até a próxima aula show. で、まあ、セナクの SNS を見て、それからの教育者で、大使館の SNS もぜひ見てください。E também as redes sociais da embaixada. Exatamente. A gente que também agradece. Muito obrigada. 一言言いますか? Muito obrigado, Fácil. Distrações.